Olá, no Papo com o Editor dessa semana, o broadcast político entrevista o senador Alessandro Vieira, que é líder do Cidadania no Senado. Para nos acompanhar, o repórter Daniel Wettermann. Muito bem-vindo, Daniel, e muito bem-vindo, senador. Muito obrigado pela gentileza de nos atender e aceitar esse convite. É um prazer estar falando com vocês. Senador, o dia está bem carregado hoje, mas ontem também esteve bem corrido, né? Antes da gente falar sobre as pautas da casa, aí, das reuniões a reunião que ocorreu hoje mais cedo de líderes, um assunto que já vem desde ontem, né, é a prisão do deputado Daniel Silveira, né, do PSL do Rio de Janeiro. O senhor considerou, né, pelas redes sociais, publicou o discurso do parlamentar como ofensivo, né, o que ele pregou, né, ofensivo, antidemocrático, mas o senhor criticou a decisão do Supremo pela prisão, né? Disse que o caminho correto seria um célere processo de cassação do parlamentar. Mas a prisão de um cidadão para ameaçar e defender, né? Ameaçar o Supremo, defender atos violentos contra os ministros, além de defender o AI-5, isso não pode ocorrer independente do processo político de cassação do parlamentar, senador? Pode ocorrer, mas não por decretação de ofício pelo ministro, como aconteceu. Então, o meu questionamento é com relação à forma. Eu não posso aplaudir aquilo que eu acho que é um abuso quando esse abuso é contra uma pessoa com quem eu não concordo. Eu não concordo com nada do que o deputado Daniel falou. Aliás, é um deputado que não colaborou em nada para o Brasil nesses 2 anos. Acho que não tem um projeto, um pronunciamento que sirva para absolutamente nada. Não vai fazer falta um cidadão desse em Brasília. Mas, quando você permite ou começa a achar jurídico que um ministro do Supremo possa, de ofício, sem solicitação da PGR, sem manifestação da Polícia Federal, decretar a prisão de alguém, eu estou rasgando o Código de Processo, estou rasgando a Constituição. Então, a gente percebe, isso vem numa escalada, né? O Supremo Tribunal Federal, desde a instalação desse inquérito, muito bem apelidado de inquérito do fim do mundo, ele vem abrindo espaço para abusos, porque você passa a ter um instrumento no qual, quando quiser, o ministro, no caso o Alexandre de Moraes, pode decretar uma prisão, decretar uma cautelar, tomar uma medida, sem justificativa, sem fundamentação, sem transparência. Isso tudo é muito negativo. Entendo que o deputado deva ser cassado, acho que as alegações dele, a forma, são gravíssimas, é o resultado de uma construção, a gente vê essa agressividade no parlamento cada vez maior, desde o início da legislatura, no Senado muito menos, mas nas sessões conjuntas na Câmara dos Deputados, em todas elas você via manifestações ofensivas, grosseiras, não só desse, mas de vários parlamentares. Saturação. Tem uma preocupação muito grande da forma como o Supremo vem se portando. Acho que isso é muito prejudicial para a democracia. Mas entendo que tem uma lacuna. Senador, por outro lado, o senhor não acha que os deputados, né, os parlamentares, muitos deles, né, que são investigados pelo próprio STF, muitos deles que criticam também esse inquérito do fim do mundo aí, e que são outras ações do STM, eles não podem optar por um caminho aí menos célere quanto o deputado, né? Enfim, pode. Eu hoje falava sobre isso na própria reunião de líderes. O problema está na falta de autocontenção dos poderes. Então, quando lá atrás, começo da legislatura, apresenta a proposta da CPI para cuidar justamente da cúpula do judiciário, é porque não tem corregedoria para ministro Supremo. O ministro Supremo faz o que quer, decide como quer, fala o que quer. Se for o Gilmar Mendes, ofende quem ele quiser, e não acontece absolutamente nada. Nos parlamentares, olha, veja, eu tenho aqui no Senado o Chico Rodrigues, com aquela situação toda da apreensão constrangedora de dinheiro. Eu tenho na Câmara dos Deputados a Flor de Lis, que tem os parentes, uma grande quantidade de parentes presos numa tentativa de homicídio, na verdade, do marido, e não tem sequer o andamento do procedimento disciplinar no Conselho de Ética. Então, essa lacuna, ela começa a ser preenchida, mas o caminho não é esse, eu preencher com abusos. Porque quando eu começo a dizer que um determinado poder não funciona, e eu vou lá para suprir essa lacuna pelo abuso, isso é autoritário. Essa é a desculpa de toda a ditadura. Olha, tenho que tomar uma providência porque não está funcionando. A frase que todo mundo já escutou, infelizmente. No Brasil não dá para governar com esse Supremo, com esse Congresso. Tem que governar com o Congresso, com o Supremo e com o Executivo, cada um cumprindo seu papel. E quando se desvia do papel, usando os recursos que estão na Constituição. Então, eu acho que o Supremo errou na forma. Acho que caberia tranquilamente ter pedido as providências da PGR, ter cobrado providências urgentes da Câmara dos Deputados. No caso do retardo
ter tomado providências com relação ao parlamentar, mas a prisão em si me pareceu equivocada. Agora, senador, falando da agenda do Congresso, aí, todas as discussões estão girando muito em torno do auxílio emergencial, que foi o projeto que o senhor relatou no ano passado. Agora, o Senado, os líderes, fizeram um acordo para votar uma PEC na semana que vem, na próxima quinta-feira, que traga alguma base jurídica para a retomada desse auxílio. Pela percepção, pela avaliação que o senhor tem hoje na casa, é possível aprovar essa PEC com alguma cláusula de calamidade? Vai ter alguma medida de corte de gastos? É viável isso? Para qual PEC o Senado está se encaminhando nesse momento? Bom, primeiro, não teve acordo no Colégio de Líderes. Realmente não aconteceu um acordo. Foi informado pelo presidente Rodrigo Pacheco, foi informada essa intenção do governo de ter votado a PEC emergencial e, dentro dela, uma cláusula de calamidade. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, colocou que esse texto seria simplificado, mas ninguém tem a menor ideia de qual é o conteúdo da PEC e alguns partidos, inclusive o meu partido, Cidadania, já apresentou resistência a você garantir a aprovação de um texto que é desconhecido. Então, o que a gente tem colocado, eu coloquei com muita clareza, que não há necessidade dessa PEC para você ter a retomada do auxílio. Está se utilizando a necessidade do auxílio como alavanca para a aprovação dessas medidas que já faziam parte do cardápio do governo. Então, é preciso que a gente separe as duas coisas. Se, milagrosamente, o senador Márcio Bittar conseguir apresentar um relatório de consenso em cima dessa PEC, coisa que ele não conseguiu fazer ao longo dos últimos meses, e não é por nenhum tipo de fragilidade ou deficiência do parlamentar, porque a matéria não é consensual. Lembre-se que ele está falando de gatilhos como, por exemplo, a redução de salários mediante redução de jornada. Não são coisas corriqueiras. Então, eu vejo com muita preocupação esse atrelamento desnecessário. Apresentamos alternativas de solução e vamos ver agora o andar da carruagem, se o governo e o próprio Márcio conseguem uma construção de um texto que possa ser votado. A casa quer votar, mas não dá para garantir votação num texto que não existe. E como é que ficaria isso, senador? O governo assinou aí com a possibilidade de um auxílio de R$ 250 por 3 ou 4 meses, uma despesa de 30 bilhões. O Senado vai buscar aumentar esse valor, assim, já que não tem acordo, teria que ser como, na avaliação do senhor, seria um outro instrumento ou por parte do governo, ou uma outra proposta que tramitasse no Congresso, ou qual seria a saída? O problema é assim, que mesmo essa hipótese de 4 meses de benefício de R$ 250, ela não está formalizada, ela está em entrevistas. O ministro Paulo Guedes ele repete o mesmo modus operandi, ele dá 600 entrevistas, ele fala várias possibilidades e ele não materializa nenhuma. E como é que você vai deliberar em cima daquilo que não existe, que não é concreto? Então, nós estamos nesse momento, nesse impasse. Eu parto simples, que apenas abre espaço extrateto para despesas vinculadas à pandemia, nas áreas de saúde e assistência social. Isso me parece absolutamente suficiente. Eu também defendo que essa prorrogação do auxílio se dê por um espaço muito curto de tempo, 3 meses, e que dentro desse prazo a gente vai discutir uma nova renda básica, transformando o Bolsa Família num outro programa com fonte de financiamento permanente. Então, acho que a condução não é a melhor possível, mas entendo, enfim, a necessidade do momento. A gente está aguardando a movimentação que está sendo conduzida pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e vamos ver se ele faz jus à histórica política mineira e consegue dar luz aí a um texto de consenso. Hoje me parece muito difícil. Agora vamos para 2 meses sem o auxílio emergencial. O senhor foi um dos primeiros líderes que publicamente defendeu a abertura de um crédito extraordinário para pagar essa despesa. Mas onde é que está a dificuldade, senador? Está na equipe econômica, está no mantra do mercado financeiro com teto de gastos ou no próprio presidente Jair Bolsonaro? O problema está talvez na falta de percepção da realidade. Veja, nem eu sou, nem ninguém é um gênio que adivinha o andamento da pandemia. Esse andamento ele era muito evidente. Então, a gente relatou o projeto do auxílio emergencial, ele foi aprovado, ele teve uma eficácia muito grande para a manutenção das pessoas e para a manutenção da atividade econômica.
O encerramento dele, prematuro, claramente ia criar problema. O governo passou 1 a 2 meses naquela discussão do Renda Brasil, novo Bolsa Família, novamente lá PECs, na mão do Márcio, tentando relatar. E no momento que se percebeu que eles não iam conseguir fazer isso, através de falas do próprio presidente da República, a gente apresentou um projeto que seria de extensão do estado de calamidade e extensão do auxílio emergencial. O governo não viabilizou a votação, né? Davi Alcolumbre não colocou em pauta, não aceitou e morreu. Agora a gente vai ter que reabrir o estado de calamidade, reabrir dispositivos que permitam o extrateto e fazer o pagamento desses auxílios. Eu não consigo ver solução diferente disso. Eu não consigo ver, para a urgência que nós temos, solução diferente disso. E é importante que as pessoas comecem a compreender o grau de insensibilidade da equipe econômica, porque, matematicamente, atrasar o pagamento é ótimo, porque eu estou, entre aspas, economizando. Mas são milhões de brasileiros que estão passando fome, a atividade econômica em declínio, e você tem todo um problema que vai se acumulando, um passivo gigantesco social. E não pode o Congresso simplesmente virar as costas. Então, a gente tem uma expectativa de que esse debate comece agora, efetivamente, a acontecer, de forma mais aberta, as cartas na mesa, qual é realmente a proposta do governo. O parlamento tem que ouvir a sociedade, mesmo que muito rapidamente, mas tem que ouvir os especialistas, a gente que estuda isso a vida inteira, se isso funciona, tamanho do custo real, porque não adianta o Guedes chutar número. Olha, vão ser 30 milhões a menos, vai ser metade, vai custar. Isso é número chutado. Não tem esse número colocado no papel de forma muito concreta. Isso é muito negativo, prejudica demais o debate e prejudica principalmente o cidadão lá na ponta. Então, a gente vai estar fazendo esse mesmo embate, mostrando um posicionamento, tentando colaborar na construção, mas não está sendo fácil. Senador, pelo que você falou para a gente até agora, então, a reunião de hoje dos líderes, apesar do discurso que foi feito depois, apesar da reunião que teve do Guedes com os presidentes da Câmara e do Senado, não avançou nada, né? Essa data de 25 aí colocada para votar projetos, para adiantar, é só uma data, né? Avanço concreto você não tem. Você não tem o texto, você não tem como discutir se vai ter consenso ou não. Então, o que você tem é uma sinalização de boa vontade. Olha, nós queremos votar, a gente acha que é urgente. Aí o governo diz que quer uma PEC, diz tudo bem, a gente vota uma PEC, mas qual é a PEC? Qual é o conteúdo da PEC? Então, isso se torna cada vez mais lento. Repito, fica parecendo que o governo quer postergar o pagamento para fazer uma economia de palito à custa do sofrimento do brasileiro. Isso é muito negativo. A gente tem que tomar assim, as medidas efetivas, concretas, reais, para garantir vacinação e auxílio emergencial durante essa crise mais aguda. Só conseguimos isso através de extrateto. Não consigo ver outra mágica de curto prazo. Falando de teto, né, senador, o orçamento esse ano está apertado e o executivo vai ter dificuldade para executar o que já está previsto sem romper o teto, fora o que pode ser acrescentado aí pelo Congresso Nacional. Diante dessa situação, o senhor avalia que é uma regra em vigor desde 2016 que precisa ser revista daqui para frente? Eu acredito que é prematuro fazer a revisão do teto nesse momento. Veja, essa soma de variáveis que são a eleição se aproximando, um governo que tem uma tendência populista, né? A Câmara dos Deputados, que, enfim, ano que vem já vai buscar reeleição, 1/3 do Senado também. Não é um bom momento, me parece, para mexer no teto. Você tem como acomodar, como crédito extraordinário, aquilo que efetivamente é extraordinário. A situação de pandemia ela é extraordinária. Você não vai ter pandemia a vida inteira. Você tem como fazer essa acomodação, garantir uma estabilidade para as pessoas. Olha, a regra do jogo é essa, o custo do que a gente vai arcar é esse, a gente consegue tocar, não vamos ultrapassar os limites, não vamos jogar fora a estabilidade fiscal. E aí, com calma e com cuidado técnico, a gente vai cuidando. Sim, cabe, eventualmente, discutir exceções para o teto, novas regras para o teto, mas abrir mão disso agora eu acho muito perigoso pelo conjunto de fatores que eu citei. Deixar furar o teto, então, seria um cheque para a reeleição do Bolsonaro, por exemplo? Acho que esse cheque a gente vai dar, porque a gente precisa garantir auxílio emergencial e precisa garantir vacina. Então, a gente vai dar um cheque robusto para o Bolsonaro e ele é o presidente eleito, legitimamente eleito, não dá para fugir disso. Então, a gente não pode deixar de atender o cidadão pensando na eleição de 22. Agora, a gente tem que tentar garantir que esse atendimento seja o mais técnico e qualificado possível. Aquela fase, dar dinheiro de helicóptero,
essa fase já passou. A gente agora tem que focalizar melhor, ter uma discussão mais técnica, mais aberta com a sociedade, transparente, e mostrar como é que a gente vai sair desse atoleiro. E tem todas as condições de fazer isso. Eu acho que o mundo inteiro está mostrando medidas nesse mesmo sentido, a proteção imediata para aqueles que estão em estado de necessidade, a garantia da vacinação, e depois o processo de retomada da economia, com talvez incentivos pontuais, mas que precisam ser muito transparentes. Senadora, paralelamente a essa questão econômica, a gente tem dois temas polêmicos que também, recentes e polêmicos, na questão do decreto que o presidente Jair Bolsonaro editou, né, para ampliar o acesso a armas e munições no país, e também a questão da CPI. Em relação à vacinação, o senhor falou bastante da questão da necessidade da vacinação aí. Eu queria saber qual que é a posição do senhor, né, e como é que estão essas questões, se o Congresso, o Senado e o Congresso vão deixar essa questão dos decretos seguir adiante e cada vez mais flexibilizar as armas, e se o Senado e o Congresso vai deixar também a questão vai deixar parada a CPI, né? Apesar de ter assinaturas, ela não vai ser instalada. No tocante à CPI, o governo fez um pedido de postergação de instalação. E aí vários partidos, vários líderes, eu dentre eles, alertamos o presidente Rodrigo Pacheco de que não cabe postergação de CPI, não cabe juízo de conveniência e oportunidade para a CPI. A CPI tem requisitos objetivos constitucionais. Tem o número de assinaturas, tem um fato determinado e relevante, acabou, tem que ser instalado, tem que ser lido e instalado. E ele é jurista, ele tem consciência disso. Ele está tentando esticar o tempo para ver se o governo consegue tirar assinaturas. E aí está usando de várias estratégias. Já chamou o Pazuello para ser ouvido no Senado, não funcionou. Pelo contrário, piorou, aumentou o número de assinaturas. Agora vão tentar reativar a comissão de acompanhamento da Covid e dar 10 dias para ver se a coisa funciona. Não vai funcionar, só vai piorar. Então, acho que a gente tem que ter uma consciência e fazer o nosso dever, né? Não é à toa que se colocou a CPI como instrumento na Constituição. Ele é justamente um instrumento da minoria para poder investigar coisas que a maioria não acha conveniente investigar. E com relação ao decreto das armas, os decretos das armas, eu já não sei mais nem quantos decretos o Bolsonaro fez sobre armas. Veja, eu sou delegado de polícia de carreira, eu sou favorável à flexibilização da porte e da posse de armas de fogo. Mas na forma como o presidente faz, no volume, na quantidade, é uma coisa absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. E quando você reduz os mecanismos de controle e fiscalização, aí eu sou muito objetivo. Só interessa reduzir a fiscalização para bandido. O único cidadão que tem interesse em reduzir a fiscalização e controle é o bandido. O cidadão dito de bem, ele não tem problema nenhum em ser fiscalizado. Claro, ele não quer burocracia excessiva, nem precisa. Ele não quer custo excessivo, nem precisa. Agora, você reduzir como ele está reduzindo é muito perigoso, porque eu estou jogando um volume imenso de armas de fogo sem nenhuma possibilidade de rastreamento posterior. Então, isso fica muito negativo e perigoso quando você compara com exemplos do que nós já vivemos em outros países vizinhos, na própria América Latina. A formação de milícias, a infiltração política de milícias, isso tudo é muito negativo e vai ser combatido. Foi hoje, durante a reunião do Colégio de Líderes, colocado como um ponto de prioridade, foi cobrado do presidente Rodrigo Pacheco que ele dê prioridade a colocar em votação projetos de decreto legislativo suspendendo esses decretos mais recentes do presidente Bolsonaro. Agora, são agendas que são importantes, né? O Bolsonaro coloca como prioridade até de olho na reeleição de 22. Voltando a falar desse ano eleitoral, senador, que vai vir pela frente, o Cidadania, né, que é o seu partido, é uma das legendas que está conversando com o apresentador Luciano Huck para uma eventual candidatura em 22. Como é que o senhor vê essa candidatura, essa figura? Pode fazer frente ao Bolsonaro no ano que vem? Qual que é a avaliação que o senhor faz? A gente tem um contato relativamente próximo com o Luciano Huck, é um cara que vem não só se interessando pela política, mas se informando. Esse é um lado que me impressionou positivamente. É um cara que está preocupado em entender os problemas, em entender as soluções que melhor funcionam pelo mundo afora. Se ele vai se transformar numa liderança política e vai poder ser candidato e fazer frente a uma disputa presidencial, eu já não sei, porque isso não é uma coisa tão simples. Ele é uma pessoa muito popular, muito querida da população brasileira, mas daí a ser candidato a presidente tem toda uma caminhada que a gente vai ter que descobrir se ele está disposto a fazer e se o cenário permite. A cidadania vê com bons olhos o ingresso dele na política e está de portas abertas para recebê-lo, porque seria mais uma pessoa qualificada, de boa vontade, para mostrar uma opção mais de centro, de equilíbrio,
no momento em que os extremos se posicionam muito claramente. O Bolsonaro e o Lula estão aí felizes e fagueiros, porque é nesse cenário de caos que o extremista se posiciona e se valoriza. Senador, e a pretensão política do senhor? Você pretende ser candidato a governador aí no seu estado, Sergipe, ou vai ficar tranquilo aí no Senado? A gente está avaliando. Eu nunca tive projeto na vida nem de ser político. Você imagina senador da República ou governador. Mas os fatos foram acontecendo e me colocando nessa situação. Pode acontecer também em 22 uma candidatura a governo. A nossa prioridade é colocar uma chapa, montar, enfim, cada vez mais gente independente na política, trazer mais gente de fora da política para a política com qualidade. A gente já viu exemplo de gente que chega sem qualidade e esse inferno que é. Mas tem que trazer mais gente para poder, enfim, se você defende um Brasil diferente, vai ter que ter gente diferente trabalhando. Legal. Senador Alessandro Vieira, queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com o Editor. Queria agradecer ao meu colega Daniel Vetterman, que está em Brasília aí fazendo essa ponte, e também o Bruno Nogueirão, que está fazendo a edição e esse vídeo. E agradecer a todos que estão acompanhando mais um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político. E até a próxima semana. Muito obrigado.